Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Quero agradecer novamente, obrigado pelos 1000 subscritores, 1K no YouTube, né? E esta semana eu mudei o meu horário de lançamento dos vídeos. Vou tentar agora começar a lançar os vídeos um por semana, normalmente à quinta-feira. Eu antes lançava à segunda, mas depois vi que a segunda não é um bom dia para lançar vídeos como tal, para tentar chegar a um público mais alargada. Vou tentar lançar à quinta. Eu só não, aliás, os melhores dias seriam a sexta, sábado e domingo, mas como na nossa profissão sexta, sábado e domingo normalmente é quando há mais trabalho, achei interessante então lançar à quinta e tentar adaptar. Vamos lá então. O que é que eu vou falar hoje? Vou falar sobre uma ferramenta para vos ajudar de autoanálise, para vocês fazerem então uma avaliação, agora que estamos a chegar ao final do ano, e espero que vos ajude. Esta ferramenta é a SWOT, que para quem não sabe o que é, vai aprender, para quem sabe o que é, também pode aplicar então às apostas. Por isso, fiquem aí, espero que gostem e que vos ajude no futuro. Até já! Boas, meus amigos, então vamos lá começar esta análise SWOT. O que é isto da análise SWOT? Vamos então fazer aqui uma breve descrição. Basicamente, uma análise SWOT é como vê nesta imagem, não é? Nós vamos tentar procurar as nossas forças, as nossas fraquezas, strength de força, weakness de fraquezas, oportunidades e os threats ou as ameaças. Normalmente as forças e as fraquezas são fatores internos, são coisas nossas, não é? Depois são fatores positivos ou negativos, como veem aqui. Depois há os fatores externos, são oportunidades que poderão aparecer ou que poderão ocorrer no futuro, ou estão a ocorrer no momento presente, e ameaças, algo que pode pôr em risco, que nós não controlamos, mas que pode pôr em risco a nossa profissão, não é? Pronto, vamos fazer então, isto é utilizado muito pelas empresas, acho que quase toda a gente já ouviu falar disto. Quem não ouviu falar, espero que agora já saiba o que é. Isto podem aplicar nas empresas, desenvolvimento pessoal. Eu neste caso adaptei para as apostas, não é? E espero que vos ajude. Eu fiz aqui uma breve análise pessoal para mostrar como é que isto funciona. Eu já fiz o meu SWOT, tem mais fatores, mas eu tentei fazer uma versão resumida. Há coisas para já não quero divulgar, como é óbvio, e há outras coisas, ficava uma lista um bocado extensa. Mas vamos lá, isto tem que ser uma abordagem analítica para isto, por isso vamos ter aqui alguns números. Então, fatores externos. Primeira coisa, fatores internos. Primeira coisa, vamos avaliar as nossas forças, quais são as nossas boas características que nos ajudam a ser bons apostadores ou traders, e depois as nossas fraquezas. Pronto. Eu tentei colocar aqui algumas perguntas para vos ajudar a identificar. Há imensas coisas, mas a ideia principal é vocês pensarem nas vossas forças. Depois a isto, vamos dar um peso, qual é a avaliar a resposta pessoal desse fator e o impacto que isto tem. Porquê? Porque há coisas que podem ter um peso muito importante, mas têm um impacto baixo no que a gente faz, e vice-versa. Há coisas que a gente não dá importância, mas têm um impacto muito elevado no que a gente faz. Pronto. Ou seja, tem estas duas variáveis, e eu acho importante avaliar a maneira, como é que o impacto de algo, e como é que a gente responde a isso. Daí estas duas variáveis. Depois utilizamos aqui um score, que é simplesmente ou um resultado, é simplesmente a multiplicação das duas variáveis. Estas percentagens são atribuídas, isto é um exercício vosso, não é? Não há uma regra, é tentarem equilibrar de maneira, como é óbvio, que depois tudo somado dê 100%. Por exemplo, se aqui não der 100%, a soma tem de dar 100%. Já pus aqui um alerta, mas pronto. Eu adaptei, ou seja, meti aqui 5 forças e 3 fraquezas. Algumas observações e pronto, depois é classificar. Por exemplo, no meu caso, forças que eu tenho, que eu acho que são boas para esta profissão: a minha capacidade analítica, estatística, o facto de eu ser pouco emotivo, sou mais lógico nas minhas entradas, a minha gestão de banca é algo forte, a minha análise de jogo, especialmente quando procuro gols tardios, etc. O facto das entradas que eu faço serem com valor, pronto, e isto aqui ajuda-me às vezes a diferenciar alguns jogos.
O peso, lá está, como eu estava a dizer, o peso disto, a capacidade analítica é 20% e realmente é muito importante para mim. A análise de jogo também é muito importante, e depois tem outras coisas que são também importantes, mas são um bocadinho menos: a gestão de banca, a parte de ser lógico, ter um trading cold, um trading frio, em vez de ser emotivo. As minhas entradas de valores, claro que são importantes para mim, mas mais importante para mim é a análise de jogo e a análise estatística, como é óbvio. O impacto que isto tem, por exemplo, a análise estatística tem um impacto mais reduzido. É engraçado que tem um peso importante para mim, mas o impacto não é tão elevado do que, por exemplo, a gestão de banca, não é? Porque eu podia fazer uma excelente análise estatística, mas depois o jogo tem que adaptar, não é? Eu tenho que adaptar realmente àquilo que eu vejo. O cold trading, pronto, isto depois é o peso, em que o peso vai é a maneira como o 5 é o excelente e o 1 é o fraco. Pronto, basicamente é avaliar estas duas variáveis. Depois multiplicamos, depois podem pôr umas observações. Nas minhas fraquezas, a minha falta de especialização, ou seja, eu vou falar isto em relação, por exemplo, ao futebol, que é aquilo que eu mais falo aqui. Eu faço diversas ligas e isso às vezes também é uma desvantagem para mim e uma fraqueza, porque acabo por me concentrar em demasiados jogos. Apesar de fazer um belo trabalho a lidar com vários, acho que pode ser uma fraqueza, porque, como é que eu ia dizer, num jogo eu podia tirar ainda mais partido de um jogo, mas como eu foquei-me só numa característica de um jogo de futebol, opto por fazer e procurar mais oportunidades no mercado. O trabalho individual, isto realmente eu acho que é uma fraqueza para mim. Isto, vivemos numa sociedade, não é? E eu realmente não gosto de trabalhar em grupo. Também se calhar esta profissão não é a melhor para se trabalhar em grupo, é um trabalho individual, mas acaba por ser uma fraqueza porque só tenho a minha própria opinião, não é? E às vezes costuma-se dizer duas cabeças ou três pensam melhor que uma, né? E às vezes podia aprender um pouquinho mais se me desse mais com outras pessoas, mas é uma fraqueza minha e eu tenho consciência disso. Pronto, é algo que eu vou melhorar. Isto também é uma fraqueza minha, sou muito viciado no trabalho, eu gosto mais do que faço e isto acaba por prejudicar a nível pessoal. Eu sei que não devia ser assim, mas eu gosto do que faço, não me sinto infeliz por ser como sou, longe disso, mas é algo que eu quero melhorar também no futuro e acho que é uma fraqueza. Pronto, não vou dizer que sou um antissocial, nada disso, tenho excelentes amigos e gosto de sair imenso, mas realmente gosto demasiado do meu trabalho. Se calhar é por isso que sou solteiro, não é? Mas pronto, continuando, os fatores internos, isto é algo que eu quero melhorar. Como vêem, o peso, o impacto, o peso depois tem que dar 100%, depois temos aqui um score, que é o score dos fatores internos. Pronto. Fatores externos, a mesma coisa, eu meti aqui algumas perguntas e fazemos uma avaliação muito semelhante. Por exemplo, oportunidades, novos e mercados emergentes. Por exemplo, uma nova tendência que eu tenho verificado é os esportes, né? Agora a malta nova gosta muito, Counter-Strike, essas coisas, são mercados que estão agora a emergir. Cada vez há mais pessoas interessadas em apostar nesse tipo de mercados. League of Legends, essas coisas todas, né? Esses esportes todos que se vê, esses jogos todos. E pronto, há que ficar atento, porque às vezes podem existir oportunidades nesses mercados que eu não tenho aproveitado. Aliás, tem um peso insignificante para mim, mas o impacto, pronto, é a mesma coisa, mas pronto, é algo que eu tenho que estar atento. Uma oportunidade, o facto de eu ter uma vida independente, né, só depende de mim, não tenho ninguém, também é uma oportunidade, porque eu posso fazer o que me apetecer em relação à minha vida, né? Não respondo a ninguém e é uma oportunidade para explorar outras coisas. Depois, as oportunidades com a tecnologia, tem estado a evoluir cada vez mais e vão aparecendo novas maneiras de abordar o mercado que antigamente não eram possíveis. Um exemplo simples que eu ponho aqui: streams melhores, dados melhores, qualidade de dados, etc. Vai estando mais acessível, vai sendo mais rápido tendo a informação e, sei lá, eu imagino que num futuro próprio facilmente as pessoas poderão ter acesso
sei lá, análise de vídeo do jogo, com o próprio jogo a decorrer e etc, em que aquilo já faz logo uns cálculos, etc, determina a probabilidade da ocorrência de gol ou não. Essas coisas é uma coisa muito a longo prazo, que já existe, atenção, não é? Que já existem câmaras, etc. Mas existem novas tecnologias e, entre outras coisas, que realmente tem que estar atento, que depois podem ser uma mais-valia para mim. Claro que isto tem pouco peso na minha vida ainda. A única coisa que tem bastante peso a nível de oportunidades acaba por ser a minha vida independente, né, que eu posso fazer o que quiser. Novas abordagens, normalmente eu estou sempre eu estou numa contínua melhoria, tento sempre procurar novas abordagens, vejo os últimos estudos, etc. Gosto muito de ver também às vezes artigos científicos, pronto, enfim, novas abordagens para futebol, estou sempre atento e depois tento fazer uma adaptação ou aplicar e tentar melhorar com isso. Pronto. Isso são aqui oportunidades, por isso vocês têm que identificar quais são as oportunidades. Isto são fatores externos, são coisas que vocês acabam por não controlar, mas que influenciam depois o vosso trading ou as vossas apostas. Vocês têm que ver quais são estes fatores externos, né? Ameaças. Eu pus aqui legislação em Portugal para as apostas, para o trading e o facto de ser uma profissão ilegal. Só foquei-me agora aqui em Portugal, embora existam outro tipo de ameaças, mas que é para terem uma ideia. Como eu disse, isto é uma versão muito resumida. A legislação em Portugal, as apostas, é muito difícil, eu já expliquei isto noutros vídeos, é muito difícil ser rentável. Se quisermos ser um apostador profissional, é muito difícil ser rentável em Portugal, por causa das margens, por causa da lei como ela está feita, é complicadíssimo. O trading nem sequer é permitido, o que é uma grande infelicidade, e as pessoas têm que optar, se quiserem fazer trading desportivo, têm que optar pela ilegalidade. Pronto. E depois o facto de ser uma profissão ilegal, não é? Em Portugal não tem acesso a créditos e IRS, pronto, isto é uma das desvantagens, não é? Não podemos descontar. Podia, embora haja uma maneira talvez de dar a volta a isto, mas realmente eu neste momento praticamente não posso descontar nada, né? Como é óbvio. O que é que, depois que temos esta análise de fatores internos e externos, nós vamos pegar daí a importância deste score. Os que têm um peso mais elevado, talvez, que é para nos focarmos então, porque aqui estas listas podem ter muitos fatores. Se for preciso, vocês adicionam depois mais linhas, não é? Fazem insert linha e pronto, inserem mais linhas. Ponham aqui, descrevam todos os fatores, depois têm que distribuir o peso e o impacto. Mas depois vamos nos focar então naqueles que têm um score, não é? Um resultado mais elevado. E foi isso que eu fiz. Pronto, eu depois peguei nos que tinham um resultado mais elevado e os fatores importantes e fiquei então com uma lista mais abreviada, mas agora toda condensada, que é o que eu tenho aqui. Vejam, fazer aqui um zoom, ok, ou seja, por exemplo, o S1, S3 e S4, ou seja, o S2 aqui já não aparece, porque era porquê? O S2 está aqui, ou seja, o cold betting e trading acabou por ter um peso menos relevante que as outras, por isso para já ficou de fora. Eu só peguei nos fatores mais importantes. Nos meus fatores de fraquezas, o viciado no trabalho está aqui, e depois a vida independente, novas abordagens, e é isto que eu fiz. Depois novamente tive que atribuir um peso a isto de maneira a dar 100%, o impacto e o score, e depois aqui é que está a diferença. Aqui depois vocês vão tentar trabalhar estes aspectos no curto, no médio e no longo prazo, né? Aqui é onde vem a parte do planeamento, e existe outra ferramenta, podem utilizar estas do 5W2H, o que será feito. Tentem, para cada uma destas variáveis que querem trabalhar depois no curto, médio ou longo prazo, vocês tentem depois fazer estas perguntas a vocês próprios. O que é que tem que ser feito, porque será feito, onde será feito, quando será feito, por quem será feito, neste caso será por nós, né? Como será feito e quanto custará. Também pode ter custos atribuídos, né? Mas a ideia é tentarem, isto é para vos ajudar novamente a então definir um plano para cada estas variáveis. Por exemplo, a minha capacidade analítica e estatística é importante para mim,
é uma força, o que é que eu posso fazer? É melhorar as minhas abordagens no médio prazo. No curto prazo, para já, não tenho muito a fazer. No médio prazo podem surgir novas tendências e eu quero então melhorar, e por isso é que eu estou... E além que as novas abordagens demoram algum tempo, no meu caso, a aprender e a estudá-las. Por isso, eu pus isto uma solução para médio prazo. No médio prazo eu vou melhorar as minhas abordagens. Gestão de banca, no curto prazo é continuar com a minha gestão de banca. Não tenho muito a dizer aqui, acho que tenho feito um bom trabalho, tem um impacto, não é? Mas pronto, não há muito a dizer aqui. Análise de jogo, a médio prazo, expandir em novos mercados, gostava de analisar os jogos em novos mercados e mesmo o próprio jogo. Também gostava de explorar outros mercados nesse jogo, não é? Além de não se de ver outro tipo de, se calhar, de esportes, também explorar um jogo de várias maneiras. Viciado no trabalho, pronto, aqui no curto prazo é a minha vida, é equilibrar a minha vida pessoal. É que eu sou demasiado viciado no trabalho. Eu pus isto no curto prazo, é algo que eu quero melhorar, principalmente no início do próximo ano. Pronto, e vou fazer por isso. A melhorar a minha vida pessoal. A vida independente. Aqui no médio prazo é novos projetos, realizar outros projetos, o facto de ter tempo, tentar realmente aproveitar esse tempo para fazer outras coisas, novas abordagens, novos negócios. Aqui são duas oportunidades. Como eu tenho tempo, posso então, neste caso, posso então abordar novos negócios, até no sentido, sei lá, já pensei muitas vezes até uma espécie de abrir, será uma empresa de consultoria mesmo, mas legal em Portugal, algo do género, nesta área. Enfim, é algo no médio prazo eu gostava de fazer, se calhar. E a legislação em Portugal, do trading aqui, não há muito a dizer, isto é uma solução de longo prazo, não depende realmente de mim, só resta esperar ou emigrar, mas é algo que eu estou ciente, porque se fosse permitido em Portugal, a abordagem era completamente diferente. Mas não, já por muitas vezes pensei em emigrar, por enquanto não o faço, gosto muito do nosso país e vai dando para as despesas. Depois, o facto de ser uma profissão ilegal, não é? Aqui vem um pouco, é uma ameaça, não é? É uma ameaça porque, entretanto, não há descontos, não há nada, não é? E então o desenvolvimento de alternativas legais, não é? As alternativas legais seriam realmente a criação das novas abordagens, novos negócios, visto que tenho tempo para isso. É o que eu digo, consultoria, pode ser coaching, também já falei um pouco sobre coaching, também pode ser uma alternativa legal. Enfim, criar outros, é aquela velha história, não colocar os ovos todos no mesmo saco, não é? Então tentar explorar para minimizar impactos negativos que possa ter na minha vida. Pronto. Aqui está, pronto. Está aqui fatores estratégicos, estes fatores finais, acaba por ser um mini plano. E isto é importante. Eu não sei se vocês gostam deste tipo de coisas. Eu espero que vos ajude. Espero que percam um pouco de tempo a desenvolver os vossos fatores internos, externos, e depois fazerem um sumário. Tentar programar no médio e no curto prazo e no longo prazo aquilo que vão fazer. E isto eu acho que é ótimo. Eu apliquei aqui ao trading, né, e às apostas, e vocês podem aplicar então na vossa vida pessoal também, ou na vossa empresa, como quiserem, mas eu adaptei isto realmente às apostas e acho que vocês devem fazer o mesmo e pegar então nesta altura final do ano para fazer uma reflexão sobre aquilo que tem que melhorar e aquilo que tem que estar conscientes que pode acontecer, etc, etc. Pronto, malta, é tudo. Espero que tenham gostado, espero que façam esta análise. Eu vou deixar uma versão disto em branco para vocês, depois podem utilizar se quiserem. E pronto, façam o download do Excel, façam a vossa análise SWOT, programem o vosso futuro e é sempre bom ter um plano definido para a nossa vida, penso eu. Por isso, um grande abraço, fiquem bem, se gostaram façam like, partilhem com os vossos amigos, sigam-me nas redes sociais e obrigado pelo vosso apoio, sim? Um abraço, tchauzão!